Gente, a história de Ju é muito legal. Ju perdeu mais de 30 quilos e ela vai nos contar como foi essa trajetória, o que que aconteceu, o que que ela fez que ela conseguiu manter essa perda de peso há tanto tempo. Porque muita gente perde, mas muita gente recupera também. Muita gente chuta o balde e busca o balde. Então, se você conhece alguém que quer perder peso, que quer saber como foi essa história, encaminhe essa seta aí, que a gente está na semana de inscrições, a semana do resgate à autoestima. E nada melhor do que uma pessoa que recuperou a sua autoestima para falar com a gente sobre como foi esse processo. Ju, se apresente Bem, aí meu para o nome é pessoal. Juliana, né, como o Manu falou. Eu sou formada em contabilidade, né? Antes de ser formada em contabilidade, eu sou professora de educação física, né? Mudei totalmente a minha carreira. E eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de treinar, né? Só que a dieta sempre foi um obstáculo na minha vida, porque eu sempre gostei muito também de comer aquele docinho. E não era pouquinho, né, Manu? Era bastante. E uma das coisas É, que mais me afetava assim era aquele efeito sanfona, né? Sempre emagrecia, engordava, eu não conseguia manter o peso que eu achava ideal no caso, né? E aí, após engordar bastante, né, durante o curso de contabilidade, eu engordei 30 quilos, cheguei na obesidade grau 1, e aí foi meu momento de pedir socorro a Emanuele. Eu já acompanhava o Instagram dela, via a saga dela de ser contadora e passar a fazer nutrição na UFPB. Eu olhava assim a rotina dela e ficava bem admirada, né? Meu Deus, como é que ela consegue? Ela emagreceu e está mantendo. E eu via, né, ela na rotina do curso dela e da vida pessoal dela também, que a gente acompanha, né? E assim, uma pessoa super ocupada, mas pois que é. não soltava a peteca de ser fitness, né? Continuava lá firme e forte. E aí, quando eu cheguei naquele auge, ao contrário, né, como eu falo, de ter engordado muito, eu procurei Manu. Eu disse, não, essa moça, ela vai ser a solução. Se ela não resolver, ninguém resolve mais. Aí foi. Pois é, né? Imagine que Aí eu cheguei para essa responsabilidade. menina e disse: Olha, eu quero perder 30 quilos. Não importa como, mas eu quero. Brincadeiras à parte, né? Eu cheguei nos 89 quilos e 200 gramas e estava já com medo de chegar nos 3 dígitos, né? Era meu maior medo. E perto de fazer 30 anos, né? Que eu sou de 89. Em 2019 foi a minha primeira consulta. E aí eu precisava fazer 30 anos. Eu tinha muito medo de chegar nos 100 quilos. E eu tinha assim, aquela crença de que se eu chegasse nesse peso ia ser muito mais difícil, né? Emagrecer. Foi quando eu tive a ajuda de Manu. Procurei Manu, cheguei nela e disse: Olha, Manu, minha dieta eu quero apenas com comida de verdade, não quero nenhum tipo de remédio, de emagrecedores. Eu não tenho assim a mínima pretensão de fazer uma intervenção cirúrgica. Eu quero emagrecer de forma saudável e permanente. Né? Assim, a minha maior preocupação não era só perder peso, mas também essa parte de manter o peso perdido. E aí foi quando eu resolvi aderir, né, ser paciente de Manu, porque eu via esse resultado nela, né? Ela perdeu peso e conseguiu manter aí, né? Isso. Exatamente, Ju. Eu também virei a chave para a vida fit, né, como você é hoje, após a minha perda de peso, né? Eu também era essa pessoa aí ao avesso, que assistia a aula com pirulito pop e pipoca box. E engordava e emagrecia. E comigo a sanfona ela aconteceu várias vezes, né? Eu engordei e emagreci umas 5 vezes. E a última vez, né, que foi quando a chave virou, que foi o que aconteceu com você, a chave virou. Foi a que eu consegui manter, né, por mais tempo. E aí eu disse, não, gente, eu não sou magra, eu estou magra. Então eu preciso fazer coisas que me deixem nesse corpo aqui. Porque a minha tendência, o meu metabolismo, a minha genética, sempre me puxa para cima. E aí foi quando eu decidi realmente, mudei e fiquei mais tempo de dieta. E aí foi quando eu consegui manter. Que é mais ou menos o que acontece com você hoje, né, Ju? O povo
pergunta muito assim pra você, mas você não pode comer isso, não pode comer aquilo? Como é essa relação aí com as perguntas das pessoas em relação Primeiro, ao seu assim, hoje? todo o processo ele tem fases, né? Quando eu comecei a emagrecer, as pessoas falavam assim para mim: Nossa, se você perder 10 quilos já tá bom e tal. Assim, querendo colocar tipo uma limitação no que eu queria, né? Eu sempre fui muito de ser expressiva, de falar, né? Eu chegava e dizia: Olha, eu vou emagrecer 30 quilos. Eu via no rosto das pessoas aquela descrença de que não vai dar certo. De assim, olha, perca 10 quilos, fica por aí mesmo. Sendo que, mano, eu nunca fui uma pessoa que chegou a pesar tanto, né? Eu tinha esse efeito sanfona realmente, emagrecia, engordava. Isso umas 4 vezes ou mais na vida. Eu tive grandes perdas de peso, né? Seguidas de grandes engordadas, né? Tipo assim, você perder 10 quilos, depois engordar 15, né? Você Ganhar perde... 12. E assim, toda vez que eu Eu também. sentia que toda vez que eu emagrecia, eu não conseguia manter, porque eu voltava para os velhos hábitos, e além de não conseguir manter, eu voltava pior, né? O aumento de peso era maior ainda. E claro que na minha cabeça, eu sempre tinha a ideia de que eu fazia um processo para chegar naquele peso. Quando eu conseguia, eu meio que me recompensava. Não, vou voltar a comer tudo que eu gosto indiscriminadamente. E aí o peso todo voltava, mesmo mantendo até exercícios físicos. Mas só o exercício físico, ele não é suficiente para segurar o peso, né? Assim, manter, né? O, o peso ideal. E aí, Exato. Eu quando eu também tinha esse comecei a pensamento. emagrecer, aí começou, né? Eu, Nossa, você tá radical demais. Você não come mais, você não aproveita mais. Você tem que relaxar um pouco, é fim de semana, você tem que se libertar um pouquinho da dieta. E aí é, vinha, né, esses pensamentos, esses questionamentos, e eu sempre ignorava. Eu comecei a ficar mais abstrair. calada, né? Ficar mais na minha, né? Indo perseguindo o meu sonho ali. Eu disse, não, vou vestir minhas roupas porque eu engordei, emagreci, mas as roupas eu guardei, né? E aí eu tenho todo um guarda-roupa Eu também adolescente hoje guardava. em dia, né? Assim, roupas assim da década passada que estão servindo em mim. E aí foi quando começou a questão da pandemia. Quando começou a pandemia, aí vieram mais questionamentos. Nossa, você vai estar sem academia, você vai engordar, você vai estar em casa, você vai ter mais acesso às besteiras, às comidas, né? Assim, você em casa, a tendência, todo mundo queria passar o dia todo comendo, né? Nesse isolamento social. E É. a Mais ansiedade, esses aspectos ansiosa. psicológicos, eles influenciam muito, né? Você comer as emoções, né? Como a gente já falou várias Muito. vezes. E aí, eu virei totalmente a chave e esse tempo da pandemia, ao invés de engordar, eu consolidei meu emagrecimento, né? Eu perdi 8 quilos durante a pandemia, né? Durante a pandemia que eu falo, aquela fase inicial mais radical mesmo do isolamento, treinando todos os dias, me alimentando bem, com exceções, sim, porque eu gosto muito de doce, não abro mão de um docinho depois do almoço. E durante esse tempo também eu trabalho em um bar. Imagina você trabalhar fim de semana em um bar cheio de comidas gostosas, né? Fava, feijoada, tripa frita, que é assim, uma tentação essa tripa na minha vida. A Mas aí perdição. tudo tem muito controle, né? Porque você não pode comer tudo que você quer todo o tempo, né? Tem que ter essa questão da própria Das educação. quantidades que Os você quer. questionamentos continuam ainda hoje. Nossa, você vai comer um bolo, mas você vai repetir o almoço, mas você sempre tem. Isso aí é inevitável. Porém, faz parte, né? Eu continuo mantendo meus resultados, né? Continuo Faz mantendo. parte. As pessoas Sempre, sempre vão sempre, criticar, com né? certeza. Quando eu estava bem Sempre. gordinha, né, bem obesa, era sempre aquele comentário: Nossa, você se descuidou, você se desleixou, você está muito gorda. Aí comecei a emagrecer: Nossa, você está muito radical, tem que parar, você tem que se conformar em estar nesse peso. Se você emagrecer mais, você não vai manter. E aí, quando eu emagreci os 30 quilos, sempre tinha aquela colocação, né? Nossa, você emagreceu, mas você vai engordar de novo, você sabe, né?
Já escutei bastante isso, mas a gente tem que tirar de letra, né? Já. Porque assim, as pessoas que olham uma pessoa com muita determinação e ela não tem a mesma determinação, parece que para diminuir a sua própria frustração de não conseguir, ela precisa puxar Isso. você para o mesmo barco. Então, você não está conseguindo, fulano está ali conseguindo, não é possível. Eu tenho que puxar ela para mim para eu me sentir normal, porque ela é anormal, ela está além das minhas capacidades. Então as pessoas sempre vão dizer, só hoje, menina, hoje que besteira, só É, um, não tem problema. Essas frases de vem pra cá pro meu lado, você não pode conseguir eu ficar aqui arrasada que não tô conseguindo ter o mesmo foco que você. Elas sempre vão existir. Mas a nossa determinação é quem tem que dominar. E uma coisa que eu sempre falo, às vezes é melhor você não dizer que está de dieta. Porque quando você diz no seu trabalho que você está de dieta, aí as pessoas começam com esses questionamentos. Só hoje vamos. Se você às vezes diz só um não, obrigada, ou não estou com aparelho, não posso tirar. Às vezes eu digo isso. Ai, não, é porque eu tô com aparelho, eu não trouxe pra escovar. Pronto, acabou, ninguém questiona. Agora, se eu disser que não, eu não como isso, as pessoas, menina, só hoje, mas também, tô nutricionista, não come nada, é. Se você der uma outra desculpa que não é relacionada à dieta, as pessoas não questionam. Não, porque eu tô tomando remédio, eu não posso. Pronto, se sai, não dá muita explicação. Isso aí eu uso muito. Ju, eu ia te perguntar a diferença da Ju de hoje em relação à total. autoestima. Como você estava, a Ju de antes, com 30 quilos a mais, e a Ju de hoje, em relação à sua autoestima, ao seu empoderamento feminino. O que muda nessa Ju de Tudo, 2022? tudo muda. Assim, o peso era algo que estava realmente me afetando bastante, porque além de você não ter uma roupa que servisse, né? Você, assim, eu me sentia muito limitada em questão de se mexer, de fazer as atividades do dia a dia normal. Na época eu trabalhava Calçar até um assim, os tênis, né? sapatos normais, eu sentia que os meus pés eles inchavam um pouco. Na época eu trabalhava em uma empresa que tinha um galpão enorme, eu tinha que estar andando pelo galpão e eram 2 quilômetros de galpão para andar. Então, assim, era bem sacrificado, sabe? Você está se movimentando de um lugar para o outro e com aquele cansaço, né? Assim, aquele peso que você sente, eu não me reconhecia como eu ali. Eu não me via, né, como Juliana naquela situação, porque era um desconforto não só estético, mas de saúde mesmo. Eu sempre fui ativa, sempre gostei desde a adolescência da academia e assim, eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia antes. Eu sempre adorei aula de aeróbica, sempre gostei de musculação e eu não me sentia eu naquele momento. E foi quando justamente eu procurei você, né? Entrei na academia ao mesmo tempo, fui com a cara e com a coragem. Vesti minha roupinha, aqui tinha, né, para vestir na época, porque nada era meu ali. Aqui dava, né? Aqui Aqui dava, eu fui com a cara e com a cabia. coragem. E assim, é real, quando você tá acima do peso, que você chega na academia, minha nossa, o povo parece que você tem lepra, sabe? Assim, fica olhando mesmo assim, né? Com aquela cara assim, julgando, né, a pessoa. E eu nem aí. Ia, fazia minha esteira, tentava fazer a musculação da maneira que dava, me esforçava. Na época eu dirigia, então era um facilitador para mim, né? Eu tinha carro, então me ajudava mais. Porém, era aquela coisa, eu só andava de carro. Para andar uma distância a pé era um cansaço que você não avalia. E Cansava, né? aí eu me matriculei na academia em julho. Para você ser paciente de Manu, você tem que esperar. E aí eu esperei de julho até outubro por essa moça. Nessa espera, eu já comecei a ter assim, mais consciência. Consciência que eu falo é não cometer tantos exageros, né? Não comer uma panela de brigadeiro, não comprar mais aquelas 3 barras de chocolate da Americana e comer no cinema. É, abandonei lanches assim, que na minha concepção eles não eram tão gostosos, que eu não gostava tanto como cachorro quente, hambúrguer, eu abri mão, né? Porque são alimentos ultraprocessados. E fui esperando pacientemente chegar o dia da minha consulta. E assim, Manu, ela adapta muito a sua alimentação à sua realidade.
eu cheguei para ela, assim, com várias demandas. Eu acho que eu, pensando assim, eu fui uma paciente bem chata, assim, com ela. Eu disse, olha, moça, eu quero emagrecer 30 quilos, só quero comida de verdade e não quero suplementos. Cheguei bem assim para ela. E não como E não mamão, como não mamão. como E mamão de não jeito como nenhum. mamão. Você pode botar o que você quiser nessa dieta. Agora, por favor, menos suplementos e nem mamão, porque só o Lembro. cheiro eu não suporto. Hoje em dia, 2 anos depois, essa pessoa é uma pessoa que não abre mão de comer mamão. Todos os dias de manhã, tá lá meu pedacinho de mamão lá para eu tomar meu café. E assim, em relação à alimentação, na minha casa, na minha família, a gente sempre comeu saudável, porém não aquelas quantidades de déficit calórico, né? Porque não Sim, basta você comer verdade. Não. saudável, tem que comer as quantidades corretas, né? E o que sempre sabotou a minha alimentação Exatamente. justamente foi os lanches, os doces, chocolates. Minha bolsa, quem estudou educação física comigo sabe que na minha bolsa sempre tinha caramelo, pirulito, bombons, era só o que tinha naquela bolsa. Parecia a bolsa assim, de um diabético, porque era tanto do bombons que eu consumia naquele tempo, coisas que hoje em dia eu não sinto falta. Eu como, porém, assim, esporadicamente. Assim, Em relação à autoestima, Ju, eu também, na época que eu estava acima do peso, né, minha autoestima era zero. E eu sempre achava que as minhas amigas, tipo, se a gente fosse para uma festa, as minhas amigas estavam à frente nas paqueras porque elas eram as magras. É, que a roupa ia cair melhor nelas, então aquela roupa não ia ressaltar em mim, é melhor que você use mesmo, porque em mim ela se apaga. E em relação a exercício, eu lembro que eu gostava muito de fazer aula de jump. E era uma frustração não conseguir fazer a aula de jump, porque eu estava tão pesada que quando eu fazia, eu começava a sentir sei aquela dor de ciática, totalmente. sabe? E aquilo ali acabava comigo, porque eu super nova, tipo, eu tinha 19, 20 anos quando eu estava com esses 18 quilos a mais. E eu não É conseguia fazer uma aula frustrante, de né? jump, então aquilo ali acabava, é frustrante, acabava com a minha autoestima também. A Emanuele de antes, o problema de autoestima era tanto que você se desacredita para tantas outras áreas. Você acha que A você é incapaz autoconfiança, de ela dar baixa, né? resultados positivos. Você fica meio É, desacreditado no seu potencial, né? E assim, em relação a sair, já deixei algumas exatamente. vezes de sair, principalmente praia. Praia, que sempre foi uma coisa que eu adorava, é uma coisa que eu passei a evitar, porque não caía bem, não tinha um biquíni que ficasse legal, que caísse bem realmente. Então a praia ela foi muito evitada por mim durante esse Exato. período em que eu tive bem acima do peso. Mas assim, a academia, eu não tive vergonha de ir para academia quando eu estava mais gorda, em momento nenhum, apesar de eu notar realmente que as pessoas elas olham para você aqueles olhares assim Os olhares, maldosos e né? tal. Eu não estava nem aí. Passei a academia que eu estava durante o período que eu estava gorda, eu saí por causa da pandemia, mas voltei lá algumas vezes depois. Teve pessoas que não me reconheceram, de verdade. Elas olharam assim para mim, aí olharam a segunda vez, eu falei, eu te conheço. Eu tava aqui, não, eu tava mais gorda. É você mesmo? Eu digo, sou eu, minha gente. Aí a pessoa, eu não acredito que é você. Eu digo, mas sou eu. E a pessoa insistindo, olha, eu não acredito que é você. Eu digo, minha filha, eu vou ter que Pois lhe é. mostrar um documento, né? Porque Muita gente as também. pessoas, assim, realmente desacreditam quando você diz que teve uma mudança tão radical, né? Quando diz assim, você emagreceu quantos quilos? Eu dizia, emagreci 30 quilos. Sério? Isso tudo não foi menos, não? Eu digo, não, minha gente, foi 30 quilos realmente. E aí, eu digo, gente, Perdeu meu olha, mérito, eu poxa. digo assim logo, eu vou dar meu testemunho fitness aqui, olha. Eu emagreci 30 quilos. A pedra fundamental do meu emagrecimento foi meu acompanhamento nutricional com a Manuele. E eu tô aqui nessa live justamente falando isso porque eu tenho muita gratidão por essa atenção que ela tem comigo. Desde o primeiro momento, ela me apoiou, ela me incentivou, ela acreditou no meu potencial. E assim, a diferença dela para outras experiências que eu tive com dieta, foi que ela nunca chegou para mim e barrou um alimento. Ela nunca disse assim: você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Ela sempre colocou essa questão alimentar como escolhas. Boas escolhas, más escolhas, e escolhas que você pode evitar, que você pode substituir. Então, assim, fazer Fazer com menos exatamente frequência, com bons menos hábitos frequência. alimentares. Paralelo a isso, né, inclusive,
Eu li um livro que, assim, eu Exato. sempre tive um certo preconceito com o livro de autoajuda. Mas uma grande amiga minha me emprestou um livro chamado O Poder do Hábito. Esse livro, eu achei ele muito interessante, porque, assim, ele coloca sempre que grandes mudanças começam com pequenos atos. E, realmente, as grandes mudanças, elas começam com você desenvolvendo pequenos hábitos. No meu caso, o grande gatilho para o meu emagrecimento foi uma corrida, né? Eu fui convidada por uma grande amiga minha, Dayana, não sei se ela está assistindo essa live, porque eu vi um monte de gente passando para cima, mas Dayana é uma das minhas melhores amigas, muito fitness, por sinal, né? Que sempre gostou de correr, me chamou para uma corrida. Nisso, eu no auge dos meus 89 quilos. Aí eu, tá certo, amiga, vamos correr. 5h30 da manhã, a gente estava indo lá para correr no Mangabeira Shopping. A corrida dava um aquecimento em volta do shopping e saía correndo ali pela Ailton Souto Maior. Obviamente, eu não fiz nem o percurso do shopping, né, de dar aquela voltinha de aquecimento. E assim, fiz 5 quilômetros, acho que em mais de uma hora. Assim, para mim foi um momento super frustrante. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, eu com 29 anos, eu não consigo correr 5 quilômetros, assim, no auge do sedentarismo e tal. E assim, durante todo aquele percurso, eu fiquei imaginando como seria correr com qualidade, como seria quando eu estivesse magra, os objetivos que eu tinha naquele momento, porque eu acredito que o ideal que é para mim pode não ser para outra pessoa, né? Cada um tem um ideal, né? Às vezes a pessoa quer ser mais musculosa, outras vezes ela quer ser mais magra, outras vezes ela quer só andar com qualidade. No meu caso, o meu objetivo era correr 5 quilômetros com qualidade, com um manequim 36 que eu queria. E aí eu botei na minha cabeça esse objetivo. E aí comecei dando pequenos passos. O primeiro passo foi não cometer exageros, né? Não ter aquele episódio compulsivo de comer uma panela de doce, de comer uma panela de brigadeiro, de evitar bebidas alcoólicas que não agregam nenhum tipo de valor nutricional. E aí, o segundo passo foi aguardar, né, pela consulta com o Manu, já sair do consultório, eu lembro até hoje, dia 15 de outubro, saí do consultório com minha dieta na mão, porque ela faz o plano alimentar lá na hora. Você é contando sua rotina, eu contando para ela, olha, eu acordo tal hora, eu almoço tal hora, eu trabalho numa empresa, tem pessoas lá que levam lanches, que sempre estão fazendo festinha e tal. E aí ela sempre disse assim, Juliana, você é a única responsável pela sua alimentação. O mundo, ele não vai parar para você fazer dieta. Você vai fazer dieta e o mundo vai continuar girando. As pessoas vão continuar comendo fast food, as pessoas vão continuar confraternizando, vão continuar fazendo festinhas. Então, assim, você não precisa se excluir desse momento, mas você não precisa comer o bolo todo, né? Você pode participar, você pode comer um salgado, um doce, mas você não precisa se comportar como se fosse o último dia na Terra, né? De você fazer o prejuízo como aquela pessoa que vai Exatamente. para o rodízio, né? E quer dar o prejuízo no dono, né? E a cada dia, Exatamente. A isso. gente A pode cada fazer dia eu fui refeições construindo limpas, esses né? bons hábitos de comer mais frutas, de me exercitar todos os dias, de domingo a domingo. Eu sempre gosto de me mexer, é para tanto que eu cheguei do trabalho hoje, troquei de roupa, fiz meu exercício e aí live, né, com o Manu. Mas a prioridade foi deixar meu exercício feito. Hoje mesmo, no trabalho, as Pago. meninas compraram salgados, só que eu já tinha comido um docinho depois do almoço. Então, a minha exceção do dia já foi feita. Então, sem salgado para mim hoje. E é uma coisa que eu não curto muito. Então, para mim é mais fácil abrir mão. É, Não vai gastar essas calorias com uma comida exato. que você nem ama, né? Eu também tenho essa conta aí. Eu faço, vale a pena. É uma coisa muito boa que eu vou gastar minha refeição livre com isso. Exato. Pronto, vale a pena. Ju, a gente falou sobre autoestima e eu fiz essa semana do resgate à autoestima justamente por isso. Porque eu sei como mexe com a cabeça Eu da tô lendo gente, com a cabeça da aqui o que mulher, as pessoas estão estar acima falando. do peso. Realmente, as exceções, elas existem, elas são necessárias, porque você não vai ser escravo de uma dieta. Você pode fazer uma exceção, né? A exceção, ela já Exatamente. está dizendo, ela é um evento que vai ser esporádico na sua vida. Agora, a partir
do Sai momento, né? fora. A Né? Ele partir não do pode momento que ser a sessão direto. vira uma regra, que vira bagunça, aí descontrola, né? Mas você se dá o direito de comer um lanche, eu mesmo Exatamente. adoro um doce. Quem me conhece sabe, me oferecer um doce, você vai saber que eu vou aceitar, né? Então, assim, vai ficar sem, Vai né? ficar sem. Basicamente. Mas é muito importante. E o Manequim 36 rolou, sim. Rolou, rolou, menina. Ela pega a roupa das amigas, a Não melhor que é? tem, dá nela e ela arrasa. É, e esse empoderamento que eu queria justamente proporcionar nessa semana do resgate à autoestima, porque muita gente já trocou os hábitos, já diminuiu algumas coisas, mas não conseguiu ainda destravar esse emagrecimento. Como você falou, realmente eu não consigo atender todo mundo, porque eu sou só uma, né, minha gente? Sou só uma ser humana. Então, não dá. Realmente a agenda só tem vaga para agosto, para pacientes de primeira vez, aí demora um pouquinho para chegar. Então, para conseguir ajudar mais gente, eu fiz essa semana do Resgate à Autoestima, que vão ser 3 aulas. Então, é para ir com caderno, porque é aula. E eu vou contar coisas que você pode fazer e que com essas aulas você vai conseguir dizer assim, não, eu consigo. Uma das aulas a gente vai conseguir calcular uma dieta que promova déficit calórico e todo mundo vai conseguir calcular o seu ponto onde você começa a realmente entrar em déficit calórico. Porque a pessoa já limpou, já come tudo comida de verdade e tal, e mesmo assim não emagrece. Então eu vou ensinar a fazer isso sozinho para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de ir ainda a uma consulta comigo consigam fazer sozinho. E depois eu ainda vou estruturar um programa de emagrecimento online para que eu consiga atender mais gente, já que no presencial realmente há uma limitação, porque muita gente que está com o tratamento em curso, durante a fase do tratamento, como o Ju passou, uma pessoa perguntou quanto tempo demorou. Foi em Oito torno de meses, um mais mês. precisamente, da primeira consulta até eu me oito pesar meses, e ter pronto. atingido, né, os 30 E, quilos, foram e 8 dizer meses. 8 meses. Praticamente um ano, né? Então, até esse processo acontecer, praticamente um ano, né? Até esse processo de Ju perder os 30 quilos, né? E nesses 8 meses, a pessoa passa um período indo para as consultas com mais frequência. Então, essa mesma pessoa E ocupa vale agora por oito ressaltar o meses. seguinte, né, que eu Então, tinha na até minha dar. cabeça que uma consulta só com o nutricionista bastava, não basta. Não resolve, porque Não assim, a resolve. dieta ela Não vai ter resolve. adaptações, É né? um Hoje em tratamento, dia né? eu poderia passar sem consulta durante um bom tempo, mas eu gosto de ter esse acompanhamento anual justamente para ver as medidas antropométricas, né? Acompanhar a avaliação do percentual de gordura principalmente. E assim, eu nutricionista, eu hoje em dia eu faço uma analogia muito como um dentista, né? Você não vai para o dentista uma vez a cada 10 anos, né? Pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas vai pelo menos uma vez ao ano, né? Para manter uma boa saúde. E o nutricionista é a mesma coisa, porque a sua rotina muda. Minha rotina mudou bastante, desde a minha primeira consulta com o Manu até o presente momento. Hoje eu tenho 2 empregos, né? Basicamente, e o pai do Cris, né? Hoje eu tenho 2 empregos, que é uma rotina super corrida, mas em momento nenhum eu abandono a minha dieta, a minha reeducação alimentar, né? Melhor chamando assim, e em nenhum momento eu abandono os exercícios. Tem que haver prioridades na sua vida. Então, para você conseguir manter os resultados que você alcançou, como eu alcancei, você tem que ter prioridade na sua vida. Você tem que ter organização. Você vai ter que fazer certos Exatamente. sacrifícios. Tem dias que eu chego do trabalho e minha vontade é simplesmente deitar na cama. Mas eu sei que eu tenho um treino para fazer, eu sei Exato. que eu tenho coisas para estudar do meu dia a dia, né? Porque a gente se forma na faculdade, mas é um eterno estudante, né? Se a gente quiser evoluir, né, profissionalmente. Então, assim, a gente tem que cuidar do Exato. corpo e da mente. E tudo isso exige uma rotina. Como eu não curto muito acordar 4, 5 horas da manhã, minha rotina de exercícios passou para a noite. Mas nem por isso ela deixa de existir. Para a noite. Exato. A gente tem que fazer as pazes com o nosso corpo, porque a gente só tem esse corpo Tenho. para morar nessa vida. Então, tem que fazer as pazes e gostar dele. E cuidar da autoestima não é motivo para se sentir culpada por isso, não. Claudimar está perguntando aqui quando vai ser. Gente, vai ser do dia 17 ao dia 19 de janeiro. É totalmente gratuito. O link das inscrições está na minha bio.
É só entrar lá, o site é manunutri.com.br, super fácil. Coloca o e-mail lá, faz as inscrições e essas informações vão chegar sobre essas aulas. E vocês vão conseguir, ó, destravar, cuidar da autoestima, porque janeiro é um mês que chama, né? Janeiro vem com metas, a pessoa quer mudar de vida, então eu deixei para fazer em janeiro, não fiz nas minhas férias, deixei para fazer em janeiro, porque era um mês que eu acho que todo mundo ia estar mais motivado com esse objetivo de mudar, mudar os planos e, enfim, não conseguiu marcar, porque realmente muita gente em dezembro tentou marcar, né? Nutri, tem vaga para janeiro, mas janeiro já estava fechado fazia um tempo. Então, eu fiz o evento para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas que estejam sem acompanhamento nutricional e queiram, né, começar sozinhos a, né, dar um passo aí para esse cuidado da autoestima. Então, a Semana da Autoestima é do dia 17 ao 19 de janeiro, serão 3 aulas gratuitas. As aulas serão transmitidas pelo YouTube. Quem se inscrever já vai receber os links, certo? Uma coisa que Rebeca perguntou é o que foi mais difícil nesse processo de emagrecimento, de O que foi mudança de mais hábitos. difícil, assim, como eu estava, minha mente ela estava muito preparada para esse momento, porque eu realmente eu fiz um esforço, primeiramente, de você aceitar que as mudanças elas não vêm fácil. Tudo que você quer precisa de um processo, né? Essa mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria ela há 10 anos, por exemplo. Porque a gente trabalha muito com ansiedade, com impaciência, com velocidade, a gente quer tudo muito para ontem. A gente quer tudo muito imediato, a gente quer comer uma maçã de manhã, se pesar na balança de noite e tá 5 quilos a menos, né? Sendo bem exagerada assim. Mas a gente tem que entender que tudo é Mas um é isso aí. processo. Tudo na nossa vida é um processo. Até uma das coisas que me marcou muito quando eu fiz a consulta com o Manu foi que ela disse assim: você não engordou em um mês e você não vai emagrecer em um mês. Tudo tem um tempo. O seu corpo levou um tempo para acumular essa gordura, que é uma agressão ao corpo, né? Você está inflamando o seu corpo, né? A obesidade, ela é, antes de tudo, um processo inflamatório, né, no corpo. E aí, para você perder esse peso, você tem que ter dois fatores ao seu lado, que é disciplina e paciência. Para mim, os primeiros dias, o mais difícil foi, por exemplo, assim, não comer tantos doces quanto eu comia antes. Porque comia na época, né? Na Comia na época eu época. comia assim, todo dia, tinha que religiosamente ter um doce. E não é um doce que eu falo, uma colher de doce, né? É muito doce realmente que eu gostava de consumir. Para mim foi o que mais impactou. Sendo que uma das coisas que me auxiliou muito foi tomar café sem açúcar. Café sem açúcar foi uma das coisas que me ajudou muito. Limpa Porque, o paladar, como né? dizem, né, aquele paladar infantil do doce. Né? Eu sempre gostei muito de comer coisas açucaradas e o paladar já estava bem habituado a isso. E aí, uma das questões que foi difícil para mim foi isso. Mas, assim, fora isso, eu tinha em mente que o processo ia levar um tempo, que ia requerer disciplina, ia requerer. É Você tem muito que ter importante disciplina e isso. você tem que saber assim. Você tem que ser um adulto em relação à alimentação, porque quando a gente é criança, né, via de regra, né, eu não sei dizer como está atualmente muita situação, mas quando eu era criança, a gente tinha horários para comer, a gente tinha refeições certinhas, né, verduras, frutas e tal. Você tem que ser o próprio adulto da sua alimentação, você tem que colocar regras no que você come, no que você faz, né? E o resultado ele vai Exato. vir com o tempo na proporção do seu esforço, respeitando o seu corpo. Você tem que respeitar os seus limites, você tem que respeitar o seu processo. Eu emagreci em um tempo que as pessoas consideram pouco, mas porque não foram elas que passaram por essa situação, né? De Exato. fora De tudo é fora é mais fácil, fácil, né? né? Porque para mim, me exercitar é um prazer. Para muitas pessoas é um sacrifício. Para mim, começar a comer todos os dias verduras não era aquela coisa que eu achava, uau, maravilhosa. Mas com o tempo eu passei a gostar de comer bem, de me sentir bem comendo bem. E foi a criação de hábitos. Porque a gente se torna disciplinado
quando a gente vê o resultado, né? Então, assim, hoje para mim é mais fácil ser disciplinada com a alimentação do que antes e com o treino, por exemplo, porque eu já vi os resultados e eu não quero perder. No início, a gente precisa realmente Isso. da motivação também, né, para fazer aquela disciplina ali acontecer. Mas quando a gente começa a ver resultado, essa disciplina que requer um esforço enorme, hoje em dia ela não é tão grande, porque antes, para você fazer academia, era uma grande disciplina, um esforço, você ir com muito sacrifício. Hoje em dia, eu tenho essa percepção que as pessoas dizem, Manu, você é muito disciplinada. Eu não me vejo assim tão disciplinada. Para mim é tão fácil. Eu gosto, eu faço porque já é hábito, Isso. como o livro, né? Fala, para mim já é o meu hábito, eu criei o hábito e hoje não requer tanta disciplina e motivação, porque já é o meu normal, entendeu? Antes realmente requeria muita disciplina e motivação, muita motivação principalmente, mas hoje em dia não, assim, é mais fácil ter Olha, uma coisa disciplina bem quando a interessante aqui gente que eu tô enxerga os vendo resultados, né? Lu, eu acho que é Lu o nome dela, ela falou, eu não gosto de academia, o que fazer? Lou, Não é preciso obrigatoriamente você fazer academia para emagrecer, primeiro de tudo. Porque o que é importante é você se mexer com atividades que te dão prazer. Hoje em dia eu não estou fazendo academia, por questões de que como eu tenho uma rotina muito apertada e a academia ela é um pouco distante e eu mais sozinha, fica ruim para mim para eu estar me deslocando até a academia. Então eu faço circuito funcional. Inclusive faço aqui com o professor Daniel Guedes, não sei se ele está nessa live olhando, mas eu faço com o Daniel o circuito dele, que é de Mangabeira, eu acho que conhece. É um circuito bem bacana e, assim, é uma coisa diferenciada para quem não gosta de academia. Tem esses esportes da moda agora, por exemplo, beach tênis. Quem não tem recursos para estar num esporte caro como beach tênis ou tênis, ou então, assim, só de você andar na rua já é uma atividade física. Assim, o já é. importante é você se E depois mexer. da Durante a pandemia, pandemia, eu treinei em casa, pulei corda, fiz polichinelo. exato, Você, treinamos em olha, você casa, abriu o não tem como. YouTube, tem infinitas possibilidades de treino que você pode fazer, zumba, fit dance, é, aeróbico em geral. Tem você colocar assim, ginástica em casa. Ajuda muito. Então, assim, você querendo se mexer, Muito. Eu pois é, treinei em até casa hoje eu treino em também. casa. Porque o circuito que eu faço são só 3 vezes por semana. O resto dos dias eu tô fazendo meu treino em casa. Seria que você podia fazer esse mexão aqui, né? Mas, desculpa aí, mas assim, faz parte da minha realidade hoje em dia. Eu comprei um jump, enquanto estava bem, as academias fechadas ainda. Comprei um jump, comprei corda de pular, não comprei peso, porque eu achei um pouco salgado e não era minha prioridade na época, mas comprei uma bicicletinha ergométrica também. Eu, assim, fui aos poucos, fui montando uma situação que desse para eu treinar em casa tranquilamente. No mínimo, 30 dias de exercício acontece. Agora, assim, às vezes, a pessoa diz, eu não gosto de fazer nada. Aí, realmente, não tem como te ajudar. Porque, assim, você não gosta de se mexer, Algum assim, nem esforço que a você gente tem que faça fazer. assim uma yoga, um alongamento, um pilates, né? Alguma coisa você vai ter que fazer na sua vida. E Ju, Porque só o déficit calórico, ele vai te é uma coisa emagrecer, que eu mas assim, o corpo é da natureza do corpo se mexer. Então, assim, você precisa disso. se Às vezes, mexer. um questionamento, até desculpa te interromper, um questionamento que me colocam muito é sobre flacidez. Me perguntam assim, nossa, você emagreceu isso tudo, mas você ficou flácido e tal. Gente, olha, a musculação ela ajuda muito. Ajuda muito na questão da flacidez, de você não ficar com aquele tchauzinho, né? Aquele tchauzinho flácido. A musculação ela é um ponto que ela ajuda demais. Aí você pensa, ah, eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação. Então, assim, você vai ter que lidar com outras situações. Você vai ter que procurar alguma outra coisa que possa te ajudar a se mexer, né? Tem tratamentos Tratamento, né? estéticos, né, também. Eu sempre falo que ninguém vai começar a gostar de Isso. exercício no sofá. Você não vai passar a amar exercício deitada no sofá. É de tanto fazer que aquilo ali vira hábito. Eu lembro que quando eu comecei, eu fazia com a minha vizinha, de Jane. E aí eu ficava
pedindo a Deus que quando ela viesse me chamar, ela desistisse de Minha tanto chamar nossa. para eu não ter que ir. Aí ela chamava, 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 eu me escondia lá atrás. Eu disse, meu Deus, ela vai desistir, vai só, que ela vai ver que eu não vou hoje. E várias vezes ela foi essa minha, sabe, aqui essa mão para me chamar aqui. E eu disse, eu vou, só porque ontem eu já me escondi, ela não me levou. Hoje eu vou ter que aparecer. E hoje em dia eu sou aquela pessoa que ama, que para onde for, fui para Salvador, levei meu elástico, lá dei um jeito, arrumei uma academia, onde não tinha academia, eu corri na pista, faço o que der. Se não gosta de musculação, não precisa ser necessariamente musculação, mas como bem Ju falou, você vai ter que lidar com algumas coisas que só a musculação resolve. Se não for musculação numa academia de musculação, existem outros exercícios que trabalham músculo também. Então, musculação não é sinônimo só de academia. Eu fiz aquele treino em casa com o Lapa por 1 ano e meio e consegui manter os meus músculos, porque ele fazia treinos com ênfase em músculos mesmo no ambiente de casa, com pouco peso, porque o peso do corpo também é bastante peso, né? Principalmente quando você está acima do peso. Então, quando você está acima do peso, o próprio corpo É, é muito corpo, exatamente. é muito peso. Então, você consegue fazer treinos muito intensos. Até porque, para quem está começando, colocar intensidade e levar o corpo ao limite numa pessoa que é iniciante é mais fácil do que numa pessoa avançada. Então, se você está acima do peso e tem baixo condicionamento, você vai conseguir fazer treinos bem intensos em casa. Então, em casa ou em outros ambientes, como o funcional que o Ju faz. Eu amo Eu também exercício adoro. assim, Eu funcional. acho ótimo. Principalmente para quem gosta de ter uma estrutura mais sequinha, eu acho o funcional uma maravilha. Eu estava fazendo musculação, fiz musculação durante os 2 meses agora, depois de ter passado praticamente 1 ano sem academia, né, treinando mais em casa realmente. E assim, para mim é uma atividade ótima, porque além do funcionamento aeróbico, ele trabalha também com peso, né, halteres. Então, para mim, é uma atividade bem completa. Agora, uma coisa que eu acho muito importante frisar: Completa. não coloque a dieta como uma punição. Não coloque o exercício físico como algo negativo na sua vida, como uma punição, como algo, eu vou porque é o jeito. Tem pessoas que eu vejo que elas fazem uma reeducação alimentar como se fosse um castigo. Nossa, eu estou sem a dieta do nutricionista, posso comer à vontade. Ainda não tem essa percepção de que você se alimentar bem é qualidade de vida, de que você se exercitar, de que você poder se mexer é qualidade de vida, é você prolongar a sua vida com mais qualidade. Então, assim, a estética, ela faz parte. Com certeza, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto de estar no corpo que eu estou hoje em dia para poder me vestir bem, para poder usar um manequim que uma amiga minha bem magrinha usa, né? Eu não sei nem se ela está assistindo, eu não vi o nominho dela subir, mas o nome dela é Flávia. Usar uma roupa que Flavinha usa, que assim, é uma menina bem magrinha. Então, assim, para mim é aquela coisa que eu fico assim, nossa, eu não acredito que eu cheguei nesse momento. E Mas para êxtase, mim é né? uma felicidade. Mas poder correr, até assim, aquela coisa funcional do dia a dia. Você pegar um galão de água sem ter que estar morrendo. Você poder correr para pegar um ônibus e alcançar o ônibus, né? É uma vitória no dia a dia. Né? Né? São coisas do dia a dia que você consegue fazer. Você levantar coisas, você conseguir subir escada sem morrer no fim da escada, você conseguir se mexer com qualidade. E essa questão de fazer do exercício uma punição, Exatamente. ela acaba dificultando o processo de emagrecimento. Eu sinto isso na fala das pessoas que eu conheço, de colocar comer saudável como algo ruim, algo penoso, de colocar o exercício como uma obrigação. Ah, estou fazendo aqui, não queria estar aqui. Imagina você estar no seu cotidiano com algo que você não quer fazer. É uma coisa que é desgastante. É uma coisa que você acaba criando uma certa aversão. Se você não gosta da musculação, se você não Criando uma gosta da relaçãozinha. musculação, faça uma caminhada, ande de bicicleta. Eu estou vendo que meu amor acabou de entrar aqui, meu pai. Então, assim, você pode ter formas mais legais de você se movimentar. Você pode andar de bicicleta, você pode andar de patins, você pode brincar, né? Se você tiver filho, você pode brincar com seu filho. O importante Exatamente. E é não se criar mexer. uma relação de punição com a comida. Você pode comer tudo, tudo que você quiser, com Exato. controle, com quantidades moderadas. Você não precisa comer até passar mal.
né? Você pode se alimentar de uma forma saudável, né? Sendo que com controle, você pode ter exceções. Se você gosta de beber, você pode beber sim, porém com quantidades moderadas, né? Ninguém precisa passar mal todo fim de semana, dar aquele famoso Da PT, né? Todo PT. fim de semana. Então, assim, eu acredito muito na questão do equilíbrio. Equilíbrio na alimentação, porque tudo demais é veneno, né, Exato. Manu? Você ser uma pessoa restritiva demais Exato. pode te trazer certos prejuízos, né? Você ficar num déficit calórico muito alto pode ser prejudicial em algum momento à sua saúde. Você fazer exercícios Totalmente. Ainda mais no meio extenuantes, de uma você pandemia. pode fazer mal ao seu próprio corpo, você pode se lesionar. Eu acredito muito que você tem que respeitar os seus limites, respeitar o seu corpo. A gente está numa fase de pandemia, né? Que o importante realmente deve ser a saúde. O que você deve estar cultivando, né? É a sua Com saúde certeza. e a prioridade, né? De você ter uma Exato. alimentação saudável é justamente nessa imunidade. Nesse período, graças a Deus, eu não tive gripe, não tive Covid, apesar de estar exposta, né, todo o tempo, né, porque eu continuo andando, né, tomando os cuidados, claro, porém a pessoa tem que andar, mas meu de jejum para a imunidade está lá no meu plano alimentar, bem certinho, né, uma coisa que tem me ajudado muito também, através desse período. É isso aí, Ju. Eu não falei que Ju era um exemplo de um resgate da autoestima, o poder que o emagrecimento tem na vida da pessoa, a pessoa se tornar uma multiplicadora de Gente, hábitos eu fico saudáveis, impressionada. daquela que levava a Eu fico bolsa de impressionada comigo bombons. mesma, porque assim, você passar de obesidade para ser Tem orgulho da noção, Nutri, tem pessoas assim, a gente não tem noção da dimensão muitas né? vezes das coisas que a gente faz. Porque tem muitas pessoas que eu conheço que hoje são pacientes de Tem. Manu que falaram comigo, chegaram até mim e disseram, nossa, você realmente recomenda ela? Mas tem pessoas que eu vi Manu postando que estava atendendo que realmente nunca nem chegaram para falar comigo. Mas que eu sei que conhecem ela através do meu Instagram através de mim. Através de você, Exatamente. com certeza. A gente faz, eu tenho uma paciente que eu atendi até ela hoje, a Alana. E ela posta bastante da rotina dela. E ela diz que sabe que tem muita gente que critica, que fala, mas que com aquelas postagens ali, ela sabe que ela tirou alguém para pensar assim: caramba, a Alana tem 2 filhos, faz, trabalha fora, faz isso, e eu não vou para academia. Qual é a desculpa que eu vou dar? Então, quando a gente posta, a gente contribui Com também, porque certeza. outras pessoas se inspiram, né, na gente. É, como você veio para mim através justamente de eu mostrar meu exemplo, minha vida corrida, e é isso que eu vou falar também na semana do Resgate da Autoestima. Ninguém tem tempo de Isso. ficar como uma blogueira só pensando em dieta e treino. É. A gente faz no meio da correria e do E o desmodelo feito é mesmo, melhor que entendeu? perfeito, Por né? isso que também não é É. antes feito do que perfeito, não precisa se cobrar ou esperar um momento onde tudo vai estar muito Eu tinha viável isso, para que essa você questão possa de fazer o esperar o exercício que momento dá mais ideal, de resultado. você ter aquela rotina de que eu posso ir para academia, Isso. passar 2 horas lá e tal. Só que na vida real isso não acontece, porque todo mundo tem trabalho, todo mundo tem Não família, todo mundo tem acontece. obrigações. E assim, você não tem tempo disponível para isso. Várias vezes eu cancelei minha vida fitness, né, de estar na academia, porque eu não tinha tempo para passar horas na academia. Eu tinha que ir para academia assim, com aquele tempo disponível para tomar banho, me arrumar, ir para academia, aí chegar em casa, Lavar o aí na cabelo, volta ter hidratar todo um na ritual de volta. arrumação. Isso não existe, né? Então, assim, várias vezes eu deixei de ir para academia porque não podia fazer aquele treino que eu achava que era o correto, de fazer 1 hora de musculação, 1 hora de aeróbica, Opa, sair da academia quase no SAMU. E aí eu passei a ir para academia no tempo que eu tinha disponível. Já teve dia de ir para academia ficar apenas 30 minutos. Chegar, fazer todos os exercícios sem nenhum intervalo nas carreiras e vim correndo para casa, porque já estava um pouco tarde e eu vinha só. exato. E se não tivesse ido naquele Exato. dia, tinha ficado sem nada. Então, Com não é melhor certeza. feito do que Muitas perfeito? vezes, Não é melhor ter isso. feito 30 Não minutos ter feito super nada. intenso do que ter esperado amanhã para poder fazer o Exatamente. perfeito? E aí, às vezes, amanhã vai acontecer outro perrengue e o perfeito não vai acontecer também? Então, não vai ter, nunca vai ter tempo ideal. Como eu sempre falo, o mundo não vai parar para a Exatamente. gente fazer dieta. A gente tem que fazer no meio do caos mesmo. Porque algumas rotinas que no início começam com muita dificuldade, depois elas vão se tornando fáceis.
E aí, ainda bem que você começou lá atrás, no perrengue, no imperfeito, e hoje em dia aquelas coisas que foram muito difíceis de começar já são fáceis. E como o Claudimar falou, né? Depois de um tempo, a disciplina fica Com mais fácil certeza. de ter disciplina. Porque de tanto que a gente fez, não é mais só por disciplina, O é por corpo hábito. sente falta. Você Então, não faça fazer para o seu virar hábito. exercício, você fica com aquela coisa assim, nossa, eu podia ter feito o meu treino. Muitas vezes, principalmente fim de semana que eu trabalho, o meu trabalho, eu tô ali a mercê, né, de várias comidas que eu adoro. Então, assim, eu já saio de casa treinada. Eu sei que no fim de semana eu vou estar em um bar trabalhando. Eu sei que eu vou ter à disposição várias comidas que eu gosto, que é um bar de comida regional, por sinal. Ótimo bar do Flávio, né? Vocês estão convidados aí. Então, assim, são comidas muito boas. E eu não abro mão de comer. Agora, claro que tem que ter um certo controle, né? Não dá para comer à vontade. Mas, como eu sei que eu vou ter uma exceção no fim de semana, que já é quase uma regra, né? Porque todo fim de semana eu estou trabalhando, eu já saio de casa treinada. Eu já procuro sair de casa com o meu treino feito. Já faço o meu Exatamente. Já treino. faz um salto. Muitas vezes eu chego em casa e eu ainda treino outra vez, se eu tiver com disposição. Se eu não tiver nenhuma outra programação. Porque é uma coisa que eu sinto prazer em fazer. Para mim é um lazer também. Treinar é um momento de você descansar a mente, de você relaxar e tá. É Comer, exatamente isso. relaxar. Vira uma forma de você, uma válvula de escape. Você tem um dia super estressante no trabalho, você chega e treina. Você faz aquele treino, você dá tudo de si. Para mim é um prazer, para mim é uma atividade que me dá alegria. E outra coisa muito importante, além desse fator tempo, é você sentir o pós-treino, você se sentir bem, você se sentir feliz, você sentir aquela missão, é, Os o hormônios do dever prazer, cumprido. que ainda bem que eu fiz, ainda Exatamente. bem que E eu não assim, muitas desisti. vezes eu vejo as pessoas condicionando a atividade física a uma academia, a um suplemento, a uma roupa X, a coisas supérfluas. Você só precisa, para ter uma vida saudável, para ter uma vida fitness, de querer, de ter disposição, vontade. Às vezes você está Vontade. sem condições, você pega um tênisinho, ó, Informação, sai né? andando, já é um treino, né? Já é uma atividade que vai te agregar, né? E outra coisa, você não precisa eliminar o que você gosta de comer da sua vida. Você pode comer sim o pão, não demonize o pão, gente. Você pode comer seu pãozinho, né? Claro que não, você não vai comer É, 3 pães, né? Porque aí já é demais. Mas você pode comer seu pão, você pode comer sua pipoquinha, né? Com controle, desenvolvendo bons hábitos. exatamente. E procurar uma informação, procurar uma pessoa que, se você não, essa semana que a gente vai ensinar, por exemplo, a pessoa a calcular a aula, calcular a dieta, é justamente para dar assim, porque quando você tem um mentor, uma pessoa que está ali Com lhe guiando, certeza. tudo fica mais fácil, né? Porque Ju já tinha Já. tentado emagrecer de outras vezes, e não é porque a minha dieta é a diferenciada. A minha dieta é boa, gente, tudo bem, mas é porque tem o fator individualidade, né? A gente calculou uma dieta para a Ju, que funciona e coloca o corpo dela em déficit calórico. E tem o fator grupo. Eu e ela, nós estávamos juntas, né? Então ela sabia que ela podia contar comigo e que se ela viesse em algum momento desmotivada, eu ia dizer: não, Ju, vai dar certo. Porque quando a gente faz um negócio com alguém, fica mais fácil. Por isso que eu sempre falo assim: ó, procura uma amiga para fazer dieta. Tipo, sabe aqueles dias que eu queria fugir do treino, mas a minha amiga já estava na porta gritando? Aí eu, ai meu Deus, eu vou ter que ir. Então, quando você se associa a alguém, você meio que arruma alguém para lhe dar força. Nessa semana do Resgatar Autoestima, eu quero justamente fazer um grupo, entendeu? Fazer um grupo pra gente se ajudar, pra gente não desistir, pra gente não soltar a mão. E quem sabe, a depender de como for essa aula, a gente evoluir para um caminho juntos, né? E um ajudar o outro a não desistir, fazer de fato com que isso perpetue, para que 2022 seja o ano da mudança, como foi em 2019 para a Ju. Ela entrou sabendo de que não seria rápido, porque o emagrecimento ele não é de repente, e eu sempre
quando eu vejo que a pessoa tem um processo de emagrecimento maior, eu calculo uma estimativa de tempo que vai durar aquele tratamento. Para ela já chegar sabendo que se ela tem 30 quilos para perder e é janeiro, não vai ser em junho ainda que ela já vai estar magra. Então, pelo menos até junho, ela tem que saber que ela não pode desistir. E quando a gente começa a dieta, a gente começa, e como você falou, comeu a maçã de manhã, de noite não tá magro, não tá dando certo. Então, em março, quando ela tiver no perrengue ali, ela ainda não tiver emagrecido os 30, ela tem que saber que não era para março mesmo. Era para um pouco mais de tempo. Então, pelo menos até julho, ela tem que estar ali sem dar a chance de desmotivar, porque ela sabe que ela ainda não está Uma no coisa que é fim, ela muito está no meio. importante, uma coisa que é muito Ainda importante tem um salientar, processo. é assim, essa questão dos projetos. Né? A gente sempre coloca assim, projeto verão, projeto casamento, projeto formatura. Então, assim, a nossa vida, ela não diferencia dia de semana do fim de semana, né? O nosso corpo. A gente não vive de projetos, a gente vive continuamente. Então, assim, quando a gente divide muito a vida, a gente acaba. Eu já passei por isso, né? De fazer, vou fazer um projeto, vou emagrecer e vou relaxar depois. Então, assim, é muito importante frisar que o processo que você fez para atingir esse peso, ele tem que ser mantido. Claro que não com o mesmo rigor, né? Eu, hoje em dia, eu tenho uma dieta mais flexível do que eu tinha no princípio, quando eu estava pesando 89 quilos. Porque hoje eu já estou mantendo. Vai Eita, cair a vai. live. Ah, Já deu uma hora. nossa, parece a Passou consulta da gente, rápido. né? Eu piscar de olhos. Não, Gente, não vamos é, fazer o porque projeto para a vida repente passa toda. a hora, tá aqui, um minuto. Vamos fazer o projeto da vida toda. Vamos dar início pelo resgate da autoestima, que vai ser essa semana do dia 17 ao dia 18. Então, 19, se inscrevam. O link está na minha bio, vai ser gratuito. Caderno na mão, porque eu vou ensinar vocês a fazerem sem mim, porque realmente não consigo atender todo mundo. E a depender de como for, a gente vai continuar, porque eu tenho planos para esse grupo aí, da gente fazer um programa de emagrecimento online e eu conseguir atender Vai, ó, mais a pessoas, amiga porque ali tá realmente no falando. presencial a gente Ela tá tem falando uma que 2022 vai limitação. ser o ano dela, vai conseguir. Vai conseguir sim. Então já se inscreve, vamos lá, porque eu vou ampliar esses atendimentos aí para o online para conseguir atender mais Não, gente. eu que agradeço. Obrigada, Ju, você realmente é o orgulho da Nutri, é um exemplo de resgate da autoestima e por isso que eu pensei em Nossa, você, Ju. Vou obrigada, deixar gente. a live salva para quem não conseguiu ver tudo, assistir depois e Ju poder encaminhar para as amigas dela a história Muito dela, obrigada aí enfim, a todos. tá? Muito boa Boa noite. Muito obrigada noite. aí por acreditar no meu potencial e também por querer compartilhar a minha história de superação, né? De ter perdido aí esse peso e manter, né? Que é o mais importante, gente. A gente tem que continuar na luta aí. E Parece até manter, e repetitivo, mas manter. o negócio é emagrecer e manter, né? A continuidade, que é o que a E gente quer, manter. né? Da vida saudável. Mano, olha, um abraço. Parabéns, Ju. Tchau. Outro. Tchau.